Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Continuando aqui a nossa playlist sobre o ensino da contabilidade, nós estávamos falando então sobre de que competências os professores precisam para terem êxito na sua atuação docente. Eu queria voltar um pouquinho antes de nós caminharmos com o assunto, naquele slide que nós paramos sobre as características da mediação pedagógica, especialmente nesses últimos dois, né? E reforçar um pouco esses pontos. O primeiro ponto é muito claro entre criar um intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real em que nós estamos, nos mais diferentes aspectos, ou seja, colocar o aluno em sintonia, em integração com a sociedade, seja por questões da contabilidade, dos reflexos da atuação contábil na sociedade, seja por conta da própria evolução da sociedade, como também a contabilidade evolui e outras questões de reflexões éticas, morais e cidadãs. Colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos, quer dizer, eu queria voltar nesse ponto, estou voltando porque eu quero reforçar a importância de estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e os novos. Quer dizer, como uma coisa se encaixa na outra. E colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais e conflituosas. O que vai haver sempre, né? Então, no ensino da contabilidade, isso é muito importante. Haja vista a responsabilidade social, a responsabilidade, a fé pública que o contador tem ao assinar demonstrações contábeis, ao assinar declarações. Então, isso tem que ser trazido à baila e eu achei importante a gente refazer aqui esse conceito. Outro ponto é, em algumas situações, colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade e validade de informações obtidas. Quer dizer, refletir sobre isso, né? E aí um outro ponto muito importante que é comande as novas tecnologias. E aqui eu queria abrir um parênteses porque muito se fala das tecnologias e que, por exemplo, agora a contabilidade vai acabar e nós vamos ter robôs que vão fazer todo o serviço do humano e tal, e nós sabemos que isso não é assim. A tecnologia está vindo para ser uma ferramenta para os profissionais da contabilidade, assim como para outras profissões. Então, nós precisamos sim dominar essas tecnologias e não ser dominados por ela. E veja que aqui o professor Marcos Mazeto fala sobre isso já de uma forma abrangente, quer dizer, já falava disso, não é? E então a gente reforça esse conceito. Colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimentos, seja por intermédio de meios convencionais ou seja por novas tecnologias. O profissional da contabilidade, nossos alunos, eles são tímidos. Tem aluno que tem muito medo de falar em público, tem aluno que tem medo de apresentar trabalhos. Eu digo, poxa, mas como é que você vai ser um contador, né? A contabilidade não é a arte de bem informar, né? Nós somos repórteres da informação. Então, como que eu posso ser um contador bem-sucedido se eu tenho medo de desenvolver essa característica do comunicar? E veja nesse ponto que o professor Marcos fala em comunicar e achar meios para comunicar, como, por exemplo, outros que nós tivemos que aprender agora nessa época de distanciamento social. Nós deixamos de atender nossos clientes? Não. Nós estamos fazendo dessa forma, por videoconferência. Eu lembro que antigamente antes da pandemia, nós perdíamos muito tempo na estrada para ir a reuniões, ir a outras cidades. E hoje, quanto tempo a gente ganha com isso? De que maneira, e aqui eu vejo também, quando o professor Marcos coloca comunicar conhecimento, seja por meios convencionais ou por outras tecnologias, não está falando só do que eu citei aqui de videoconferência, está falando de tecnologias diversas, quer dizer, como melhorar sempre
a comunicação, né? Hoje é possível que um profissional da contabilidade consiga fornecer para o seu cliente relatórios no celular. O cliente com o celular na mão tem situação da sua empresa ali, indicadores, situação contábil, financeira, econômica da empresa, com indicadores e tudo mais. Então, quer dizer, mas para isso eu preciso que o meu aluno aprenda a se comunicar dessa maneira. Eu quis voltar um pouco nesse ponto, não para parecer repetitivo, mas para frisar bem, porque isto aqui, e vocês que são públicos da contabilidade sabem, que pesquisas estão indicando cada vez mais os profissionais da contabilidade tendo que desenvolver habilidades outras além das técnicas. Habilidades envolvendo tecnologias, envolvendo liderança, envolvendo trabalho em equipe, envolvendo outros recursos que antes ele não precisava tanto. Comunicação, não precisava tanto. E aí sim, agora eu começo a falar do outro aspecto que nós vamos conversar hoje. Quer dizer, então nós vimos o que é mediação pedagógica. Quer dizer, o papel do professor é estimular, é encaminhar, é incentivar, é motivar o aluno por meio de todas essas questões que nós levantamos até então. Mas agora eu queria tocar num ponto mais importante, ou tão importante quanto, vamos dizer assim. Quer dizer, e sobre o que nós falamos da atitude de parceria e corresponsabilidade. Veja, estamos falando do professor, por enquanto. Vamos falar do aluno nos próximos vídeos. Mas precisa haver um pacto entre alunos e professor para juntos buscarem aprendizagem. Precisa haver um compromisso. E aí eu queria aqui relatar uma experiência. É tão séria essa parte, porque normalmente o que acontece? O professor entra na sala de aula, o aluno está lá, o professor entra e começa a dar sua aula de forma expositiva e vamos embora. Mas muitas vezes o aluno não compreende nem porque é que ele está vendo aquele assunto, está estudando aquele assunto, para que aquele assunto vai servir para ele. Isso precisa ser comunicado pelo professor. Mas chega um ponto em que, vamos ver aqui novamente, o aluno precisa tomar consciência, precisa haver um pacto de que ele, aluno, é responsável pela sua aprendizagem, é corresponsável. Então, se o aluno não colaborar, e nós vamos ver nos próximos vídeos de que forma o aluno deve colaborar, a aprendizagem não vai se realizar. Então, a experiência que eu tenho para contar é que eu fiz em um determinado semestre do curso e naquele ano eu queria mudar a prática pedagógica. Queria implantar as unidades de aprendizagem, que nós já conversamos em outros vídeos. Queria trazer as metodologias ativas, que nós também já conversamos um pouquinho nos outros vídeos. Mas como que eu poderia trazer tudo isso e o aluno aceitar de cara? Ele precisaria primeiro entender. Então precisaria haver um processo de conscientização. Porque o aluno, de maneira geral, quando ouve falar em metodologias ativas, quando ouve falar novas técnicas, ele não gosta num primeiro momento, porque ele não conhece. Então ele acha assim, lá vem o professor. Eu pago a faculdade, quantas vezes a gente ouviu? Eu pago a faculdade para ter aula. Eu chego aqui, o professor quer que eu trabalhe, que eu apresente, que eu faça isso, que eu faça aquilo. E ele? Quer dizer, uma incompreensão errada do papel do professor. Mas até que ponto eu, professor, não dou margem a essa compreensão equivocada? O aluno vem do ensino infantil, ensino médio, acostumado com um professor de sala de aula que fica lá na lousa com o giz e ele quer que continue assim no ensino superior. E nós fazemos assim, então para ele está tudo normal. Quando a gente rompe com esse modelo,
ele choca um pouco. Então é preciso que haja primeiro um diálogo, é preciso que haja uma conscientização. Então uma experiência que eu queria passar aqui para vocês é de que num determinado semestre que eu iria fazer essa ruptura, eu propus um contrato pedagógico. Não é uma invenção minha, está num livro aqui que eu tinha de metodologias. E uma das técnicas do livro era justamente sobre você apresentar um contrato pedagógico ao aluno. O aluno não faz um contrato com a instituição de ensino, então agora ele faria um outro contrato com o professor. Contrato mesmo, é para levar com as cláusulas todas, o aluno assina, o professor assina e fica um pacto ali. Claro que você não precisa fazer desse jeito, mas é uma boa maneira de envolver o aluno. Para minha surpresa, os alunos aceitaram muito bem isso e todos assinaram, inclusive os que não estavam presentes, ficaram sabendo e fizeram questão de assinar o contrato. E nesse contrato fala justamente qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno e que só funcionará, ou seja, a aprendizagem só se concretizará se o aluno fizer a sua parte e o professor fizer a sua parte. Então ali é um pacto. Claro que você explica o contrato antes e depois você lê junto e assinam juntos. Muito bacana essa técnica do contrato pedagógico. Claro que tem que ir com bastante calma, porque pode assustar o aluno, né? Mas no meu caso deu muito certo. Eles gostaram, se motivaram, e eu tenho os contratos aqui, né? E assumiram o papel. Assumiram o papel de corresponsáveis. Depois a gente vai ver e vai falar sobre esse papel. Então, é preciso um pacto entre as partes. Essa atitude de parceria e corresponsabilidade é o momento de ouvir, de trocar, de dialogar, organizar conteúdo da disciplina, né? Juntos. Por isso que eu falei num dos vídeos que eu gravei, acho que foi da unidade de aprendizagem, que quando você começa uma disciplina nova, a primeira coisa é apresentar o plano. Mas não apresentar como um plano imposto, mas uma proposta de plano. E se o aluno tem algo a completar, alterar, modificar, gostaria que isso mudasse desse jeito e tal, é muito importante porque ele se sente partícipe dessa construção. Então, é esse um momento muito importante de troca, de diálogo, né? De discutir as técnicas que serão aplicadas, mostrar a importância da participação dele como aluno no processo de aprendizagem. Quantas vezes a gente faz uma atividade, o aluno tem que entregar a atividade, ou fazer uma avaliação. Qual é a preocupação do aluno quando ele vai fazer uma avaliação de conhecimentos? Uma avaliação não é prova, avaliação de conhecimentos. Estamos falando de um tema novo e eu quero que o aluno avalie os seus conhecimentos. A primeira preocupação dele, ai meu Deus, eu não sei essa resposta. Aí vem a tentação do colega, vem a tentação do Google. Mas quando você dá a ele a confiança de dizer, isso aqui não é para valer nota. Isso aqui é para você ver se você aprendeu. E você vai ganhar uma avaliação de participação. O resultado é 100% eficaz. A partir dali, toda vez que você aplica esses testes, ele faz por ele. E não se preocupa se acertou ou erro. Claro, ele quer ter acertado. Mas ele responde com o que ele acha que aprendeu ou com o que ele aprendeu. E aí, quando ele recebe o resultado, ele compara e vê. Então, é muito bacana essa parceria. Quando o aluno entende isso, fica muito fácil essa relação. É uma relação de confiança e o processo de ensino e aprendizagem fica muito eficaz. Outra questão são as aplicações de técnicas. É muito importante nós desenvolvermos técnicas que motivem os alunos. Quando eu estou falando em técnicas, entendam as metodologias, né? Diversificando a forma de aprender, incentivando a participação dele e a integração do grupo.
e explorando a interaprendizagem. Lembrem-se que vocês já assistiram no nosso canal aqui vídeos sobre as metodologias ativas. Então, eu vou tratar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, mas o objetivo é que a gente aplique técnicas de acordo com o objetivo de aprendizagem. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, onde nós vamos encerrar as competências do professor. Então, eu queria deixar, mais uma vez, a indicação da bibliografia base, que são os livros O Professor na Hora da Verdade e Trilhas Abertas na Universidade, Inovação Curricular, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores, do professor Marcos Mazeto. E aí, você está gostando dos nossos vídeos? Então, deixa um like aí, se inscreva no canal, convide aí professores que você conhece, convide coordenadores e continue com a gente aí. Ative o sininho para receber notificações. Até mais!